Boa noite a todos os nossos queridos matriculados em mais um seminário temático mensal com FTLB, Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas. Para mim é um grande prazer poder estar compartilhando o conhecimento da exegese e teologia do Antigo Testamento com vocês. Mês passado, trabalhamos a literatura salmúdica asafita. Esse mês estaremos trabalhando literatura salmúdica coraíta. E espero que proporcione conhecimento, aprendizagem e que contribua muito com as vossas pesquisas hermenêuticas e com o vosso saber teológico. Agradecer também ao professor Ronaldo, que sempre tem nos auxiliado, principalmente nessa parte tecnológica, que é um pouco complexa, e a todos vocês que sempre estão conosco no seminário temático mensal. No final, nós estaremos divulgando o tema do próximo mês, o mês de abril, e eu sempre incentivo vocês, estejam conosco em todos os temas, porque só vai fortalecer o vosso conhecimento, assim como proporcionará muito conhecimento e muita aprendizagem. Está entrando aí para a live também o Jonathan. Seja bem-vindo, Jonathan. Pode continuar com o microfone desligado, a câmera também. Nós já vamos iniciar a parte da apresentação do conteúdo. Assim que eu terminar a apresentação do conteúdo, nós estaremos encerrando também a parte da gravação e estaremos adentrando na parte das perguntas. Então, se vocês quiserem assistir à apresentação do conteúdo com a sua Bíblia, o seu texto em hebraico, ou com a sua caneta, o seu papel para fazer as anotações para perguntas, se assim vocês tiverem, fiquem à vontade. Mais uma vez, é muito bom estar com vocês e sejam todos muito bem-vindos. Neste momento eu vou estar compartilhando a tela para que nós possamos ir até o local onde o material está disponível para iniciarmos a apresentação. Lembrando que todos vocês, todos os matriculados, terão acesso a este material, ok? O material será transformado em PDF e todos vocês, matriculados, terão acesso a esse material. Prontinho. Então, nosso tema, análise exegética na literatura salmúdica coraíta, profanação e súplica de vingança. Este é o nosso seminário temático mensal para o mês de março deste ano de 2021. Então, esse é o segundo seminário temático mensal, visto que o primeiro foi no mês de fevereiro e trabalhara literatura salmúdica asafita. Com este, estamos ainda na literatura salmúdica, mas abrindo agora para a coleção coraíta, especificamente o Salmo 42 e 43. Diz assim: análise exegética da literatura salmúdica coraíta, profanação e súplica de vingança, Salmos 42 e 43. Então, o nosso objetivo geral, analisar a coleção salmúdica coraíta pela ótica sócio-histórica, a partir da exegese como ferramenta de interpretação, extraindo assim uma melhor compreensão das perícopes propostas. É importante ressaltar que o método da crítica sociológica
ele tem sido muito utilizado atualmente pelos biblistas, pelos exegetas, como um método que complementa o histórico crítico. Então, hoje não se pensa mais em exegese a partir do método histórico crítico, fazendo a utilização dos procedimentos metodológicos apresentados nos manuais de exegese. Hoje, além daqueles procedimentos metodológicos do método histórico crítico, utiliza-se algumas ferramentas também do método da crítica sociológica, da arqueologia, tudo isso para aprofundar a análise hermenêutica e a proposta interpretativa da determinada perícope, do determinado texto. Então, sigamos. Na nossa apresentação, nós trabalharemos na tradução literal, a delimitação, o gênero literário, a estrutura, o lugar vivencial e a data e o comentário exegético, ok? Então, esses são os pontos da nossa apresentação. Vamos começar com uma tradução literal. Então, a tradução é feita direto do texto em hebraico, e em alguns aspectos vocês perceberão que a tradução possui algumas transliterações de algumas palavras-chave em hebraico, palavras de importância que serão melhor apresentadas no decorrer da apresentação. Então, o cabeçalho, que na Bíblia hebraica é descrito como verso 1, ele já apresenta do mestre de canto, poema dos filhos de Corá. Como a corça anseia por águas correntes, assim minha garganta, que seria a melhor tradução para nefesh. É importante ressaltar que o Almeida utiliza a palavra alma, mas posteriormente, no decorrer da apresentação, nós observaremos que a palavra alma não seria a melhor palavra para ser empregada no Antigo Testamento, visto que a palavra alma, ela tem um sentido etimológico muito ligado ao psique, ou psirre da língua grega, e dá uma perspectiva de lugar, de sede de sentimentos e emoções, uma parte imaterial que faz parte da concepção antropológica do homem, e no hebraico não tinha isso. A nefesh tinha muito mais um sentido de garganta, e isso é muito bem trabalhado também pelo autor Hans Walter Wolff, que nós veremos à frente. Então, assim, minha garganta, minha nefesh, anseia por ti, Elohim. Então, os lugares que na Bíblia geralmente utiliza o vocábulo Deus, nós observaremos que em hebraico está a palavra Elohim. Verso 3. Esteve sedenta minha garganta, nefesh, por Elohim, El vivo. Quando voltará e será vista minha face por Elohim? As lágrimas são meu pão noite e dia, e todo dia me dizem, onde está o teu Elohim? Estas são as lembranças que se derramam sobre minha vida, ou nefesh, em hebraico. Pois atravesso na multidão, ando até a casa de Elohim, na voz de júbilo e ação de graça ao som da festa. Então, temos a transliteração de algumas palavras hebraicas de importância para que possamos observar melhor a partir do texto em hebraico. Verso 6. Por que te preocupa, meu vivente? Também temos a palavra nefesh para vivente. E por que está gemendo sobre mim? Espera em Elohim, pois ainda louvarei,
salvação diante da sua face. Meu Elohim, sobre minha vida se preocupa. Te lembras da terra do Jordão, de Hebron e da montanha pequena? Um abismo a outro abismo grita, a voz da tua catarata, toda a tua rebentação e tua onda sobre mim atravessam. De dia ordena, Yahvé, sua benevolência. É importante ressaltar que a palavra em hebraico hesed, traduzida aqui nesse texto por benevolência, ela às vezes é confundida por graça. E são dois contextos diferentes. Graça numa perspectiva do Novo Testamento, que tem a ver com caris, rares, geralmente interpretado por favor imerecível. No Antigo Testamento não existia essa concepção. Então, uma pessoa que possuía hesed era uma pessoa bondosa, caridosa, e isso tinha tudo a ver com a teologia do Antigo Testamento. Uma pessoa benevolente, uma pessoa bondosa. Por isso, a melhor tradução mesmo para hesed tem a ver com benevolência, com bondade, etc. E na noite cantarei sua canção comigo. Está a oração ao El da minha vida. Direi para El, meu rochedo, por que te esqueceu de mim? Por que esqueceu? Eu ando em opressão por causa do inimigo. Verso 11. Em assassinato estão os meus ossos. Confundiram-me hostilmente. Eles dizem para mim, todo dia, onde está o teu Elohim? Então, é importante ressaltar que no texto em hebraico existem algumas preposições que não estão. Então, a gente acaba colocando elas entre parênteses para facilitar na tradução. Assim como sobre e o está. Verso 12. Por que te preocupa, meu vivente, em hebraico nefesh, e por que te inquieta sobre mim? Espera em Elohim, pois ainda, aí vem o 43, julgar-me, Elohim, e defende minha causa, me defende da nação, que não tem piedade do homem enganoso e injusto, salva-me. Verso 2, pois tu és Elohim, minha fortaleza. Por que me rejeitastes? Por que se escureceu? Eu ando em opressão por causa do inimigo. Envia a tua luz e tua verdade. Elas me guiarão. Traze-me para a tua montanha sagrada e para o teu tabernáculo. Irei ao altar de Elohim, ao El da alegria da minha alegria. Eu te louvarei com harpa, Elohim, meu Elohim. Verso 5. Por que te preocupa, meu vivente? E por que te inquieta sobre mim? Espera em Elohim, pois ainda louvarei salvação diante da face de meu Elohim. Louvarei salvação diante da face de meu Elohim. Perceberemos que o texto, ele faz menção dos epítetos de Deus a partir da concepção teológica do Antigo Testamento, e nós temos tanto tradições javistas como eloístas, porque tanto o termo em hebraico Elohim aparece, como o tetragrama Yehová aparece. E em alguns momentos também aparece o El, né? Aparece o El
como a forma singular do Elohim. Então, tudo isso possivelmente tem a ver a partir do momento que nós dataremos a produção literária. O momento pelo qual o autor está vivendo tem a ver com as construções traditivas a partir dos nomes de Deus que ele utiliza na produção do texto. Então, vamos prosseguir. Delimitação dos salmos, Salmo 42 e o Salmo 43. Então, a delimitação é um procedimento da exegese para diversificar o contexto anterior do contexto posterior. E seria uma metodologia para dizer que o bloco literário, a perícope, se refere somente aos textos apresentados, e que o contexto anterior e o contexto posterior, ou seja, Salmo 41 e Salmo 44, não fazem parte deste mesmo bloco literário. Assim, observa-se que o Salmo 42 e 43 demonstram um novo começo, tendo uma linguagem coesa e distinta do Salmo 41, como também do Salmo 44. O Salmo 41 apresenta em seu cabeçalho um título onde sugere que a produção salmúdica foi dedicada em memória de Davi. Isto podemos averiguar na expressão hebraica Lamnaseach Mismor le David, traduzida por do mestre de canto, salmo para Davi. No Salmo 42, o cabeçalho é diferente. Indica que o salmo foi produzido pela família de Coré, ou Corá, ou em memória a eles. Diz assim: Lamnaseach Maskil Livnei Korah, do mestre de canto, poema dos filhos de Corá. É importante destacar, queridos, que a questão dos cabeçalhos possivelmente são adendros posteriores. Eu vou estar fazendo algumas citações de alguns autores que fazem menção disso. Agora, o Salmo 41, ele já é classificado como um salmo produzido em memória de Davi, não de autoria davídica, mas em memória de Davi ou em homenagem a Davi. E o Salmo coraíta, ele já faz menção à família de Corá, que era uma família levítica, assim como a família levítica propriamente asafita, e possivelmente eles tiveram uma forte interação em suas atividades no período pós-exílico, a partir do contexto dos repatriados judaítas e da restauração das atividades culticas dos israelitas do período pós-exílio. Então, tanto os sacerdotes como levitas, eles tiveram uma grande importância para esse período. Então, continuando. Para Schokel e Dias, além do cabeçalho do Salmo 41 ser diferente do Salmo 42, ele encerra a primeira coleção dos salmos davídicos, aludindo uma bem-aventurança, a qual podemos observar no verso 2. Bem-aventurado quem age com devoção para com o pobre no dia mau. Benyon Ra-A. É o texto todo. Ashrei Maskil El Dal. Essa palavra Dal, ela é traduzida por pobre ou oprimido. Benyon Ra, ou seja, o Dal, o pobre, o oprimido, no dia mau. É uma palavra muito utilizada no Antigo Testamento. Geralmente refere-se a um grupo que é oprimido, que passa necessidades, e tinha tudo a ver com a teologia do Antigo Testamento, porque uma pessoa, para receber o título de benevolente, ou em hebraico, Hesed, ele tinha que ter um coração inclinado
auxiliar todo dau, todo pobre. A teologia do Antigo Testamento trabalha essa questão filantrópica do auxílio. A própria literatura jobiana, que é uma literatura pós-exílica, apresenta os amigos de Jó acusando Jó de estar passando por aquele momento catastrófico de doença e de perda dos seus bens, por ele excluir do seu cotidiano o auxílio de órfãos e viúvas, o auxílio de pessoas oprimidas e simples e pobres. Então, existe um contexto do Antigo Testamento que estava muito vinculado à questão filantrópica, e o dau era propriamente aquele que deveria ser visto, aquele que deveria ser auxiliado. Então, no Salmo 42, não há bem-aventuranças, visto que, após o cabeçalho, no verso 2, temos o salmista aludindo uma oração, indicando sua necessidade diante de Elohim. Então, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, assim minha garganta, nefesh, anseia por ti, ó Elohim. Então, aqui já é bem interessante pensarmos na figura de linguagem, como o salmista, ele talvez pensa naquele sentimento da água saciando a sua sede em uma localidade desértica, e ele utilizando esse sentimento da água que sacia a sede como uma espécie da presença de Elohim na sua vida. Então, ele faz uma figura de linguagem, uma comparação. A água saciando a sede da garganta sedenta a partir de uma concepção do Elohim saciando a vida do salmista. É pura poesia. E, além da literatura salmúdica, nós vamos ter essa concepção de estilo literário poético também na literatura profética. Muitos dos profetas veterotestamentários, eles trabalham no estilo literário poético. Alguns, além de poesia, eles apresentam prosas narrativas. Agora, a grande maioria trabalha poesia, principalmente para a literatura pós-exílica. O estilo literário poético, ele se tornou característica geral e primordial para a literatura pós-exílica. Então, muitas das profecias pós-exílicas, elas são construídas em um estilo poético. E em hebraico você identifica essa poesia principalmente pelo chamado paralelismo, ou seja, as repetições de termos, palavras, frases, que fazem com que o bloco literário ele seja apresentado de forma coesa e apresente também esse paralelismo, demonstrando um estilo poético, em detrimento propriamente à prosa, ok? Então, é mais uma questão metodológica. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. E para aqueles que talvez não tiveram acesso a essas informações, vocês terão acesso a essas informações de forma muito mais aprofundadas no bacharel em teologia. Diz assim, ainda na delimitação. Segundo Weiser, o Salmo 42 e o Salmo 43 são um único bloco literário, ou seja, Weiser e outros autores, eles trabalham que o Salmo 42 e 43 é uma única perícope, é um único bloco literário, e o 41 é uma perícope anterior e o 44 é uma perícope posterior. Nisso vale a pena dizer que o exegeta, ele não faz análise versículo por versículo.
Existem comentários bíblicos que tentam trabalhar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a partir de uma interpretação versículo por versículo. Para a exegese, esses comentários, versículos por versículos, eles não têm muita importância, porque o exegeta, ele interpreta os blocos literários perícope por perícope. Então, ele faz esse trabalho de delimitação, desfragmentando o bloco literário da perícope anterior e da perícope posterior, para funilar a sua análise somente no seu objeto de pesquisa, que é a sua perícope específica. No nosso caso, o capítulo 42 e o capítulo 43 de Salmos. Então, segundo Weiser, o Salmo 42 e o Salmo 43 são um único bloco literário que possuem 3 estrofes, sendo que o verso 2 pode ser identificado como o início da primeira estrofe. Já no Salmo 41, Weiser segue dizendo que o texto se apresenta em forma de lamentação, cujo assunto principal dos versos 2 a 4 se refere à bem-aventurança e um convite à misericórdia para com os pobres. Dos versos 5 a 11, o salmista suplica pela piedade de Jeová, de Yahvé. Dos versos 12 a 13, o salmista expressa sua confiança no Yahvé, que o livra dos seus inimigos. Por fim, no verso 14, o salmista faz uma alusão doxológica da coleção dos salmos davídicos, onde o poeta bendiz Yahvé como o Elohim de Israel. Aí temos a expressão Baruch Yehová Elohei Israel, ou seja, bendizendo o Yahvé como Elohim de Israel. E aqui nós já temos alguma coisa muito interessante, porque esse bloco literário composto do Salmo 42 e do Salmo 43, eles são um pouco diferentes da chamada literatura deuteronomista, que traz alguns requisitos do que a teoria das fontes chama de fonte eloísta e de fonte javista. Eu estou datando esse bloco literário como um bloco pós-exílico. Então, ele já tem a mistura das tradições eloístas e javistas nele. E, às vezes, o título de Elohim, nesse aspecto, não seria nada mais do que uma força de dizer que Jeová é Deus. Ou seja, não temos mais, talvez, uma briga traditiva de tentar dizer que Deus é Elohim ou que Deus é Jeová a partir da compreensão da fonte eloísta e da fonte javista. No período pós-exílico, essas duas tradições elas se fundiram e, às vezes, utilizar o título de El ou de Elohim ao tetragrama é simplesmente enfatizar que o Yahvé é o Deus de Israel, é o Deus dos judaítas repatriados no período pós-exílico. Ou seja, a tentativa de se estabelecer um conceito monoteísta de Yahvé como único Elohim. Ou seja, se houve memórias traditivas de uma concepção monolátrica anteriormente, agora não há mais. Porque Jeová é o único El, e Jeová é o único Elohim. Então, isso é muito forte na literatura pós-exílica, direcionar o título de El e direcionar o título de Elohim a Yahvé, numa tentativa de estabelecê-lo como único El, como único Elohim, e não talvez de fazer distinções entre a divindade de Israel sendo Yahvé e sendo Elohim, como acontecia no período pré-exílico nas tradições eloístas e javistas. Então, continuando.
O Salmo 44 possui o mesmo cabeçalho do Salmo 42 e 43. Lamnetseach, Maskil, Livnei, Korah. Ou seja, o Salmo 44 faz parte dos salmos coraitas, dos salmos da família de Corá. Do mestre de canto, poema dos filhos de Corá. Indica que este salmo pertence à mesma coleção. No entanto, sua linguagem é totalmente diferente. A palavra hebraica nefesh, garganta, águas correntes ou refrões, por que te preocupa, meu vivente, não foram utilizados na produção do Salmo 44. Isso nos leva a sugerir que os salmos estão ligados na mesma coleção, mas são blocos literários distintos. Então, isso aqui também faz parte da exegese, na tentativa de distinguir o que é perícope posterior. Ou seja, possivelmente o Salmo 44, ele faz parte da mesma coleção, mas ele é um bloco literário, é uma perícope posterior ao 42 e o 43, porque ele não está ligado de forma coesa com as mesmas palavras, com as mesmas terminologias, com as mesmas frases do 42 e do 43. Ou seja, no 44 abre-se novas temáticas. Assim sugere-se que nós estamos falando de uma nova perícope, mesmo que esteja dentro da mesma coleção dos salmos coraitas. Então vamos lá. Para Schockel, o gênero do texto se refere a uma súplica devido a uma calamidade nacional. E, segundo o Gustenberg, os salmos foram produzidos em memória à conquista de Jerusalém pelos babilônicos, e que os mesmos foram utilizados posteriormente como parte das comemorações solenes referente às catástrofes passadas. Ou seja, em Schockel, o Schockel ele tenta dizer que Salmo 42 e Salmos 43 é o mesmo bloco literário. No entanto, ele se refere a uma súplica devido a uma calamidade nacional. Então, acho que vale a pena vocês talvez anotarem isso. Uma súplica devido a uma calamidade nacional. Qual calamidade nacional? A calamidade nacional que se refere à destruição do Reino do Sul, a destruição de Jerusalém, do templo e a deportação de grande quantidade dos judaítas. Se assim for, nós estamos falando de um salmo que ele pode se referir ao período exílico, ou seja, o bloco literário do Salmo 42 e do Salmo 43, ele pode ser uma construção a partir de um redator que vivera no período exílico, talvez na época do profeta Ezequiel, estaríamos talvez pensando em 593 a.C., ou talvez ou próximo ao profeta Deutero Isaías, entre o ano 550 e 540 a.C. Agora são hipóteses. O Gustenberg, ele sugere que este bloco literário ele faz memória à conquista de Jerusalém pelos babilônicos, e que ele pode ter sido utilizado para o canto cútico, principalmente dos repatriados judaítas. Ou seja, o Gustenberg ele inclina-se muito mais a uma interpretação de que o Salmo 42 e o Salmo 43 eles são textos produzidos, possivelmente em forma de cântico,
para a atuação cultica do segundo templo, que é também conhecido por Templo de Zorobabel, ou seja, depois da construção desse templo, por volta do ano 516, 515 a.C., e a evidência das atividades culticas neste segundo templo, a literatura salmúdica pós-exílica, ela canta um pouco da teologia pós-exílica. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque quando nós estamos falando de música num cenário religioso, a música, ela estabelece a identidade da comunidade religiosa. Quando você passa em frente a uma igreja e talvez está ali cantando Foi na Cruz, logo se identifica que aquela igreja pode ser uma igreja de cunho pentecostal, uma Assembleia de Deus ou alguma igreja que utiliza-se da harpa cristã. Se você talvez passar em frente de uma denominação e estiver ouvindo Castelo Forte de Lutero, possivelmente você está passando em frente de uma igreja luterana. Então, a música identifica muito. Hoje nós estamos vivendo em um cenário gospel, as chamadas músicas worship. Worship é música de adoração. Então, vem aquele fenômeno das músicas de adoração norte-americanas, como Hillsong e outras bandas, até chegar nas bandas gospel brasileiras que copiam esse estilo musical. E é muito característico de um grupo. Por exemplo, igrejas apostólicas ou até comunidades ou batistas renovadas gostam muito de utilizar essas músicas chamadas de worship, músicas de adoração, porque o estilo musical, ele classifica muito o grupo religioso. Eu me recordo que entre o começo do ano 2000, a Igreja Renascer, ela trabalhou muito esses aspectos. A Renascer era a única igreja daquela época que tinha o rap gospel, o heavy metal gospel, o punk rock gospel. Só a Renascer tinha isso. Então, quando se passava em frente de uma igreja e percebia-se um gênero musical gospel diferente daquele gênero musical tradicional, logo tentava-se se assimilar isso com a Renascer, porque as demais igrejas não faziam isso. Na verdade, elas criticavam a Renascer porque interpretavam que o estilo musical da Igreja Renascer era um estilo muito mais profano do que um estilo sacro, né? Aquela questão de música mundana, música profana, em detrimento às outras igrejas que tinham seus inários, como a harpa cristã, cantor cristão, que geralmente tinham uma análise interpretativa dos hinos destes inários como sacros, em detrimento a essas outras músicas gospels, segundo eles, com ritmos mundanos, que seriam profanos. Então, aqui é muito importante para a análise exegética tentar compreender se nós estamos falando de um salmista que produz este salmo durante a sua estadia no cativeiro babilônico, ou se nós estamos falando de um salmista que produz este salmo após sair do cativeiro babilônico. Ele é um repatriado judaíta que está vivendo o momento da reconstrução do segundo templo e do retorno das atividades culticas. E os salmos são uma espécie de cânticos que também cantam a sua teologia nesse período pós-exílico. Aí eu quero abrir um outro parênteses para dizer que as músicas protestantes ou pentecostais, elas não são músicas somente que caracterizam o estilo religioso, o grupo religioso. Ou seja, essas músicas, elas vão muito além disso.
essas músicas classificam um pouco da identidade religiosa. Elas cantam a teologia desse grupo. Isso é muito forte no pentecostalismo brasileiro. Quando você pega as canções compostas por Frida Wingrer, a esposa de Gunnar Wingrer, que foi, no caso, a pioneira do pentecostalismo brasileiro, segundo Gideon Alencar e outros sociólogos da religião, ela foi o pivô do pentecostalismo brasileiro de 1920 a 1930. Então, nós temos 10 anos Frida compondo músicas, e as músicas da Frida retratavam a concepção teológica assembleiana dessa época. Então, essas músicas, elas estão repletas de escatologia, repletas de conceitos pneumatológicos a partir da concepção pneumatológica assembleiana, do falar em línguas e etc. Porque os religiosos, a partir das canções, essas canções também cantam a sua concepção teológica. E isso nós temos na literatura salmúdica. Os salmos são uma forma de cantar a teologia por trás do redator. Então, a data que você tenta sugerir para o salmo é de grande importância. Nós estamos falando de um salmista que está vivendo no período exílico e que está cantando uma catástrofe nacional, porque ele ainda é um vassalo exilado na Babilônia? Ou nós estamos falando de um salmista que saiu da Babilônia, retornou para Jerusalém, ou foi para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele está vivendo a reconstrução do templo e ele está vivendo uma nova esperança da cidade santa. A cidade de Jerusalém sendo reconstruída, o templo sendo reconstruído, a presença de Javé de forma veemente, a questão da teofania, ou seja, as manifestações teofânicas de Javé retornaram diante do seu povo, porque o templo foi reedificado. E se o templo foi reedificado, Javé está presente novamente, porque o judaísmo tinha isso. O judaísmo era muito templário. Se não existe templo, não existe a manifestação teofânica de Javé, porque Javé, ele aparece no culto, ele é uma divindade templária. Ele é uma divindade que se manifesta e atua através das atividades culticas do templo. E se o templo foi destruído, logo Javé tirou a sua mão, ele não faz mais parte daquele povo. Agora, se nós estamos falando de um salmista que está vivendo um momento de apogeu, de restauração de Jerusalém, de reconstrução do templo, do profeta Ageu, que está dizendo que a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro, então esse salmista ele vai ressaltar isso. Ele vai enaltecer a presença de Javé no meio da comunidade judaíta, dos repatriados, de forma muito maior, de maneira muito mais abrangente e muito mais notória. Então, fica essas duas possibilidades de gênero literário proposta pelo Schockel e também pelo Gustenberg, para que possamos começar a pensar sobre a questão da data por trás desse bloco literário. Aí vocês podem anotar o que vocês acharem interessante para depois vocês aprofundarem a pesquisa. Nossa estrutura segue como apresentamos na perícope acima, os Salmos 42 e 43 como uma única unidade literária. Gustenberg também analisa os dois salmos como um único texto. Observamos que o verso 1 apresenta o cabeçalho do salmo, descrevendo como um salmo produzido pela família de Corá, ou em memória à família de Corá, porque em hebraico nós temos Livnei Corá, e no hebraico bíblico, o li
ele é a preposição, seria a preposição inseparável, é o le. O le é traduzido como a ou para. Isso gera um pouco de problemas, porque no hebraico moderno, o le, ele também tem uma conotação de de, uma preposição possessiva, muito utilizado para trabalhar com infinitivos no hebraico moderno. Agora, no hebraico bíblico, era diferente. Nós temos o le, ou nesse caso o li, porque ele está antecedendo uma consoante com shevá, então ele acaba tendo a sua vogal shevá substituída pela vogal hirik, e isso é complexo, eu entendo, é gramática, mas nesse caso nós temos uma preposição inseparável que dá muito mais uma conotação de para, deixando claro que o salmo ele é redigido para os filhos de Corá. Esse para os filhos de Corá, ele pode fazer menção em homenagem ou para a família de Corá, que era uma família levítica, que possivelmente permanecera no período pós-exílico, assim como a família azafita. Então, pensar na família coraíta e na família azafita num contexto cronológico é uma coisa um pouco utópica, porque pensando em um Davi histórico, estaríamos falando de um personagem entre o ano 1050 a.C. Aí não daria para colocar o Salmo sobre a autoria dos filhos de Corá. Não daria para colocar o Salmo no ano 1000 ou 1050 a.C. É uma data muito antiga, o semítico nem existia ainda. É a mesma coisa de tentar datar o Pentateuco como obra mosaica. Tenta-se datar cronologicamente a possibilidade de um Moisés histórico entre o ano 1200 a.C., alguns até sugerem o ano 1445 a.C. Não existia o semítico ainda, escrito numa perspectiva de paleo-hebraico, que é uma produção muito mais do século IX a.C. Então, toda essa produção salmúdica, ela é de um redator ou de redatores que estão fazendo memória ou homenageando a família coraíta ou a família azafita. Continuando, estrutura dos Salmos 44, 42 e 43. Nos versos 2 a 5, temos uma queixa, visto que dos versos 2 a 3, o salmista faz uma descrição de necessidade, utilizando uma linguagem antropológica, onde a garganta sedenta simboliza a necessidade que ele tinha de ser saciado por Elohim. O salmista também pergunta quando sua face seria novamente vista por Elohim. Assim, também temos uma descrição de saudade, ou seja, o Hans Walter Wolff ele tem uma obra legal, uma obra interessante que fala da antropologia do Antigo Testamento. E essa terminologia nefesh tem a ver com essa concepção antropológica, a nefesh como a parte do corpo que seria a garganta, que traz esse sentido metafórico da garganta sendo saciada pela água, como o determinado personagem que pode ser alcançado ou saciado por Javé, ou seja, trazendo talvez um sentimento de refrigério, de alívio, de saciação. É muito interessante isso. No verso 4, o salmista se lamenta dizendo que suas lágrimas eram o seu pão de dia e noite. No verso 5, o salmista descreve as lembranças que se derramam sobre sua vida. No verso 6, temos o primeiro refrão, seguido por uma queixa do salmista. Nos versos 7 a 11,
visto que no verso 7 e 8 temos uma descrição de oração. No verso 9 a 11, o salmista expressa sua confiança em Elohim. Ou seja, claramente temos uma súplica com várias características. Então, a grande tarefa é ler tudo isso fora daquele contexto devocional, aplicando para a nossa realidade cotidiana, mas tentando perceber o autor histórico por trás dessa produção salmúdica e um pouco do seu contexto de fé, um pouco sobre o que ele estava vivendo sociologicamente falando, para tentar justificar essas expressões, essas terminologias que ele utiliza em todo esse bloco literário. Porque as expressões de um texto ou de uma música, elas não surgem do nada. Geralmente elas surgem a partir de um contexto. Quando Tom Jobim ele fala da garota de Ipanema, tem que se fazer uma hermenêutica muito aprofundada. Quando Tom Jobim fala da garota de Ipanema, isso significa o quê? Ele realmente conheceu uma garota de Ipanema que o inspirou a dizer: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é aquela menina que vem e que passa? Ou seja, ele se sentiu inspirado por uma certa jovem que o inspirou a compor essa música, ou a garota de Ipanema é totalmente ficcional, só faz parte de uma poesia? Ou seja, é o Sitzenleben, é o contexto histórico-social por trás do autor que nos ajuda a compreender as suas expressões e as suas poesias. Vou dar um outro exemplo, né? No mundo evangélico, aí no mundo gospel, tem o hino da vingança, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, acho que é o Sabor de Mel. A autora dessa música, será que ela não viveu algum momento de grande adversidade? Será que a composição dessa música não retrata um sentimento de se impor contra humilhações ou dificuldades que ela passou? Porque geralmente a letra não vem do nada. A letra tem um contexto por trás, e esse contexto pode realmente ser um contexto de vingança. Ou seja, vocês me viram na prova e não me ajudaram, mas agora eu estou na benção. Olha, para vocês assistirem um show meu é 50 mil. Então, existe um contexto por trás. E é isso que o intérprete ele tem que tentar extrair da literatura salmúdica, quer seja davídica, asafita ou coraíta. Entender o contexto histórico por trás para fazer uma análise mais aprofundada das terminologias e do contexto por trás do autor. Isso é fantástico, né? Literatura salmúdica é muito maravilhosa. Aí tem o verso 12. Temos o segundo refrão em coesão com o Salmo 43, do 1 ao 3. Os assuntos giram em torno da petição do salmista. É importante ressaltarmos que na Bíblia hebraica o Salmo 43 não foi intitulado com um cabeçalho. Nisto podemos averiguar que mesmo as mãos que inseriram os cabeçalhos no texto dos Salmos acharam por bem dividi-los. Ou seja, queridos, quase todos os salmos têm cabeçalhos. Embora os cabeçalhos são adendros posteriores. Os cabeçalhos, eles não são da mesma época da produção salmúdica, eles são acréscimos posteriores. Agora, no Salmo 42 e no Salmo 43 propriamente, você não tem um cabeçalho, porque até na Bíblia hebraica o redator ele enxerga o Salmo 43 como uma continuidade do Salmo 42. É o mesmo bloco literário, é a mesma perícope, por isso ele não divide.
tudo bem? Então, sigamos. No verso 1 do Salmo 43, podemos observar que o salmista endereça um pedido de ajuda a Elohim, suplicando para que sua causa fosse defendida. No verso 2a, observamos claramente a afirmação de confiança do salmista. No verso 2b a d, o salmista se queixa contra Elohim, perguntando por que ele o rejeitou. No verso 3, o salmista suplica por orientação. No verso 4, o orante direciona a Elohim um voto. E, por fim, no verso 5, temos o início de um terceiro refrão. Então, temos aqui a estrutura dividida em tópicos. Assim, apresentamos em tópicos nossa estrutura para uma melhor visualização. Temos no verso 1 do 42 o cabeçalho, lembrando que na Bíblia hebraica o cabeçalho é o verso 1, e nas Bíblias em português o cabeçalho é só o cabeçalho. Então, geralmente dá diferenças de versículos e de quantidade de versículos entre a Bíblia hebraica e entre as Bíblias em português. Porque já de praxe, de cara, a Bíblia hebraica coloca o cabeçalho como verso 1, geralmente. Então, o cabeçalho é o verso 1. Do verso 2 ao verso 5, nós temos uma queixa, sendo que nós temos do 2 a 3 a descrição de necessidade. No verso 4, um lamento. E no verso 5, lembranças. Aí nós temos o primeiro refrão no verso 6. Nós temos queixas do verso 7 a 11, sendo que nós temos do verso 7 a 8 uma descrição de oração. E do verso 9 a 11, expressão de confiança. Aí também temos o segundo refrão no verso 12, um pedido de ajuda no 43:1, afirmação de confiança no verso 2a, e no verso 2b a d, uma queixa. No verso 3 nós temos uma súplica por orientação. No verso 4 nós temos um voto. E no verso 5 nós temos o refrão. É importante destacar que o voto é uma característica muito importante na literatura salmúdica. Os salmistas utilizam muito voto, querendo dizer que se Javé fizer isso por eles, eles farão isso por Javé. É muito utilizado os votos, principalmente na coleção Asafita e na coleção Coraíta. Então, o nosso lugar vivencial e data. Os salmos não apresentam de forma clara sua contextualização histórica. No entanto, observa-se que o salmista destaca uma memória nostálgica ligada ao templo, no verso 5, como bem aponta Bortolini. O verso 3 apresenta a garganta, que tem sede de água, como uma metáfora da sede de Elohim, possivelmente a partir da ideia de Deus e o conceito de manifestação teofânica junto ao templo. Assim, a data de nosso salmo se refere ao contexto dos repatriados judaítas entre 536 a 522 a.C., antes da reconstrução do segundo templo. Claro que aqui, meus queridos, é uma tentativa de datar. Então, seria uma tentativa de datar que está próximo ao que o Gustenberg sugere, mas que pode ser um salmo antes da reconstrução do segundo templo. O segundo templo ele é reconstruído entre o ano 516 a.C. Também pode ser um salmo
posterior à reconstrução do segundo templo. Pode ser um salmo que foi utilizado nas atividades culticas do Shabat do segundo templo. A grande questão é que o Salmo 42 e o Salmo 43 não apresentam de forma clara a atividade cultica do segundo templo. Por isso que ele também pode ser datado no período pós-exílico, antes da reconstrução do segundo templo. Para iniciarmos esta parte do estudo, faz menção destacar um breve comentário sobre os cabeçalhos. Então, aqui vale a pena citar o Alter, que destaca que o cabeçalho dos salmos não indica autoria, tendo em vista que a partícula hebraica le, geralmente traduzida como de, pode significar que o salmo está redigido à maneira de, segundo o padrão de, ou às vezes para o uso de. Então, o Robert Alter é um autor de grande importância, tem um livro aí que é um best-seller, o Guia Literário da Bíblia, e ele trabalha essas perspectivas para a preposição inseparável le no cabeçalho. Le David, le Asaf, le Corá e etc. Portanto, os salmos que contêm em seu cabeçalho a partícula le, como le David, le Coré ou le Asaf, podem ser obra de um editor tardio, que sugere um salmo à maneira do sujeito que apresenta, ou seja, quase todos esses biblistas, eles interpretam que o cabeçalho é uma obra posterior à redação e o cabeçalho não indica autoria. Então, nessa chave de leitura, não adianta ler o Salmo 23 e achar que está falando de Davi, porque o cabeçalho está sugerindo um salmo para Davi, ou seja, um autor que está retratando em memória ou em homenagem a Davi, visto que o cabeçalho é muito posterior à redação. Então, é muito interessante o estudo aprofundado dos cabeçalhos dos salmos. Então, continuando, nós temos memórias nostálgicas do 42, do 2 ao 4. O salmista expressa sua poesia de forma melancólica, possivelmente pela memória cultica no templo, ou seja, o fato de ouvir as histórias e possivelmente nunca ter estado lá faz a nefesh ansiar por Elohim. Aqui é muito interessante, meus queridos, porque se esse salmista ele é um repatriado judaíta do período pós-exílico, antes da reconstrução do templo, ele nunca esteve no templo salomônico. Por quê? Porque aquela galera que veio de Judá e que viu o templo salomônico, a maioria morreu tudo. Eles ficaram anos no Egito. Desculpa, eles ficaram anos na Babilônia, entre 60 e poucos anos, quase 70. Então, a maioria faleceu. E eles ouviram, possivelmente, a respeito dos cultos, do templo salomônico, das atividades culticas, e isso trazia uma memória nostálgica, ou seja, é uma memória de um tempo de alegria, num tempo que Javé se manifestava no meio deles, nas atividades culticas, mas que também traz melancolia, também traz tristeza, porque eles nunca viram isso na prática. E se esse salmista está vivendo antes da reconstrução do templo, eles ansiavam viver isso. Só que eles olhavam para Jerusalém, Jerusalém estava com muros destruídos e templo destruído. Então é muito difícil você olhar um terreno, por exemplo, um de vocês compra um terreno,
E é muito difícil vocês olhar aquele terreno cheio de pedra, cheio de um monte de coisas, e assim, já ter aquele pensamento de uma casa com piscina, com tudo construído. Claro que vocês almejam por isso. Só que isso também traz uma certa frustração, porque no caso dos judaítas, eles lembravam do que os pais disseram a respeito de uma época salomônica e de um grande período, talvez, de culto, de templo, de manifestação teofânica de Javé no templo, e agora eles estão numa Jerusalém que não tem muro, eles estão numa Jerusalém que o templo está destruído, eles estão numa Jerusalém que também não tem nem dinastia davídica mais, os persas estão dominando tudo, e eles estão vivendo um momento muito difícil, ou seja, as memórias do passado trazem tristeza, né? E mediante toda essa tristeza vem essa canção aí de esperança e de refrigério, muito interessante. Então, continuando, observa-se que a nefesh deve ser traduzida como sugere Wolff, ou seja, como garganta, pois os judaítas não tinham o conceito de alma na perspectiva de psique ou de psirre. Ok? Aqui nós já falamos um pouco que a ideia de alma que aparece no Novo Testamento ou na literatura apócrifa intertestamentária não pode ser comparado com a literatura veterotestamentária, pois os judeus não conheciam essa concepção de alma como sede dos sentimentos, das emoções, como uma parte imaterial do homem. Os judeus não tinham essa concepção. Então, geralmente, como Wolff sugere, a nefesh tem muito a ver com a garganta, utilizada como uma figura de linguagem. Memórias nostálgicas, Salmos 42, do 2 ao 4. No verso 2, a garganta tem sede do Elohim vivo. Sua ansiedade é voltar a ver a face de Elohim. E isso só seria possível a partir de uma concepção religiosa no Shabat, ligado ao templo, o qual naquele momento não existia, e sua fé era questionada. Onde está o teu Elohim? Ou seja, os Salmos apresenta esses questionamentos. O salmista, ele fala a todo momento que os inimigos perguntam aí para ele, onde está o teu Elohim? Então é complexo, porque o salmista, ele pensa em um Javé que atua, mas um Javé que atua ligado ao templo, estaria ligado ao Shabat, estaria ligado às atividades culticas do templo. E aí, se ele está vivendo em uma época que o templo ainda não existia, isso trazia ansiedade, isso trazia também esperança de ver o templo reconstruído e a volta das atividades culticas. Quando pensamos aí no período pandêmico que estamos vivendo, onde muitas igrejas estão fechadas, eu acredito que tem duas questões. Uma, muitas pessoas estão se acostumando com os encontros à distância, virtuais, e não vão querer voltar mais para o modelo tradicional eclesial, onde tem que se ir a uma igreja e estar num espaço físico. E outra é o contrário disso. Tem muitas pessoas com muita saudade de estarem no culto, de estarem presente, de tocar na outra pessoa, apertar na mão, dar um abraço, e quando disser acabou a pandemia, as pessoas terão anseios de estar no culto presencial, pegando, abraçando, né? Então, talvez é o mesmo contexto desse salmista. Ele está vivendo uma época onde ele não contempla o templo reconstruído, mas ele anseia por ver o templo reconstruído, o culto sabático, a manifestação teofânica, e mediante tudo isso, alguém ainda interroga, questiona sua fé, lhe perguntando: onde está o teu Elohim? Onde está o teu Deus? Muito interessante.
O verso 5 apresenta lembranças de memórias culticas na casa de Elohim, ações de graça e festa. A intensidade do salmista era tão profunda que em sua poesia ele se direcionava ao templo e se saciava na presença de Javé, como sua garganta se saciava com água. Ele justifica que se lembra de Elohim, no verso 7. Ele tem memória de Javé, no verso 9, e retorna ao El de sua vida, né? Ou seja, nós temos essas constantes terminologias para falar desse Deus do salmista. Elohim, Javé, El, isso pode indicar o ajuntamento das tradições para um contexto pós-exílico. A grande dificuldade é um contexto pós-exílico antes da reconstrução do templo ou é um contexto pós-exílico após a reconstrução do templo? Continuando. Nos versos 10 e 11, temos uma súplica por piedade e por inferência um desejo de vingança. O salmista fecha destacando sua confiança no verso 12. No verso 43:1, temos um claro pedido de ajuda contra os enganosos e injustos. Agora a pergunta é, meus queridos, quem são esses enganosos e injustos? Será que o salmista está chamando de enganosos e injustos os persas, que são o poder político que está dominando sobre os repatriados judaítas? Será que ele está chamando de enganosos e injustos os efraimitas, ou seja, os nortistas que desceram para o sul quando Samaria foi destruída em 722 a.C., e esses nortistas com os sulistas sempre deu problema, porque os nortistas tinham suas tradições que se diferenciavam das tradições dos sulistas, e estas duas tradições sempre davam conflitos. Será que são esses que o salmista, talvez de um cunho mais sulista, ele faz um ataque contra os efraimitas? Ou será que estamos falando do povo da terra? Ou seja, quando os repatriados judaítas chegaram em Jerusalém, tem judeu lá ainda. Por quê? Nem todos foram para a Babilônia. E alguns que não foram para a Babilônia foram para o Egito. E alguns que não foram para a Babilônia ficaram em Jerusalém. Será que esses que ficaram em Jerusalém por anos, contemplando uma Jerusalém destruída e arrasada, começaram a atacar aqueles que vieram da Babilônia e começaram agora a questionar a sua fé? E aí, ao ponto do salmista, ele fazer um pedido de ajuda contra os enganosos e injustos. Será que os enganosos e injustos são os judeus, os também chamados povos, ou melhor, povo da terra, aqueles que permaneceram em Jerusalém, na Judéia, quando ocorrer a destruição dos babilônicos, e quando o próprio profeta Jeremias não quis ir para a Babilônia, mas quis ficar com os remanescentes? Essas perguntas são muito interessantes para serem aprofundadas, para chegar numa concepção, num denominador, para a interpretação do nosso texto. É de grande importância. Então, continuando. O salmista não perdeu sua fé no seu Elohim, mas suplica-lhe por ajuda diante do seu inimigo. Observa que a definição do inimigo é de suma importância para o cumprimento do voto de ir ao altar de Elohim, exaltar e celebrar com harpa. A questão também se dá na seguinte pergunta:
Que altar, se não havia templo? Ah, meus queridos, aqui complica. Ou seja, estamos falando de um salmista que ele imaginava um templo construído e faz voto diante de um altar ou da memória de um altar em um templo? Ou estamos falando de um salmista que já está vivendo a época do segundo templo, onde já tinha altar, mas talvez não tinha a Arca da Aliança e todas essas questões do segundo templo? Então, continuando. Que celebração? Que celebração? Porque se não tem templo, não tem celebração cultica, porque as sinagogas não existiam nessa época ainda. As sinagogas, elas... Não há relato das sinagogas entre o ano 536 e 522 antes de Cristo. Possivelmente as sinagogas, elas são bem posteriores, são um recurso de exercício religioso sabático para as comunidades judaicas que estão espalhadas na chamada diáspora no período intertestamentário. Então, que celebração? Aí depende muito da data. Se datar que o salmista é antes do templo, que celebração? Porque não tinha templo, não tinha culto. Será que ele tinha a esperança de um templo e de um culto? Se não havia culto nem sinagoga, possivelmente esta era sua maior fé, visualizar o invisível. Podemos aprender com o salmista esta lição. Então, aqui, meus queridos, é o fim da apresentação. Lembrando que exegese não fecha, ela abre possibilidades interpretativas de tal forma que você pode construir uma dissertação de mestrado de 120 páginas ou uma tese de doutorado de 200 páginas. A exegese nos leva a uma interpretação hermenêutica muito mais profunda. Então, logo estaremos abrindo aí para as perguntas de vocês. Mas antes, quero falar que eu citei alguns autores aqui de importância, como o Alter, o Bortolini, o Gansterberg, o Krauss, o Schockel, o Weiser, Wolff, e todo esse material aqui vocês terão ele em PDF, somente vocês que se matricularam no seminário, ok? Então, o próximo seminário será no dia 24 de abril, das 20 horas, 22 horas, trabalhando análise exegética na literatura jeremiana. Quem teria compaixão de ti, Jerusalém? Então, eu trabalhei esse tema aqui com o saudoso professor Milton Schwantz e estarei disponibilizando algumas das questões discutidas no semestre e também apresentadas pelo professor Schwantz com vocês no próximo mês. Análise exegética da literatura jeremiana. Quem teria compaixão de ti, Jerusalém? Esse será o tema do próximo seminário temático mensal. Esses são os avisos de forma rápida, dizer que nós temos o curso médio, básico, bacharel em teologia, hebraico, aramaico, grego, na modalidade presencial, à distância, curso de exegese bíblica do Antigo Testamento, Novo Testamento, consultoria bíblica e teológica, onde nós podemos trabalhar só a sua dúvida no texto específico, no tema específico, em uma live ao vivo e particular entre a minha pessoa e a pessoa do interessado, e aqui direcionar os meus agradecimentos. Tem uma lista de agradecimentos com um só destinatário, vocês, todos vocês que estiveram conosco neste seminário temático mensal. Eu agradeço muito, agradeço de coração a vocês e que o Eterno vos abençoe com toda sorte de bênção. Nesse momento eu vou interromper a gravação
agradecer a todos vocês e vou estar abrindo para as perguntas.